A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, você que está assistindo a esta pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, e nós iremos trabalhar a lição de número 4, a oração e o avivamento. Nós estamos já nesse trimestre trabalhando a questão do avivamento, todos por um pleno avivamento, que é o título da nossa lição. E nós estamos vendo quais são os passos que uma igreja toma para que ela possa se apropriar de um avivamento, viver um avivamento. Nós já vimos o que é o avivamento, nós já vimos, que o Espírito Santo é o promotor desse avivamento, Cristo é o centro do avivamento, os dons que Deus envia enquanto o avivamento acontece. E hoje nós vamos ver sobre algo que ele é o iniciante, é a chama inicial de todo o avivamento, que é a oração. Então, nosso texto-chave está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17. Orem continuamente ou orai sem cessar. E o nosso texto, a nossa leitura bíblica em conjunto está em Lucas, capítulos 11, 9 e 13, aquele famoso texto da Bíblia Sagrada: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí Jesus continua falando sobre qual é o pai, que não dará coisas boas aos seus filhos. Imagine o pai que está no céu, Então ele fala sobre a oração. Oração e avivamento são coisas que não podem andar separados. Aonde há oração contínua e intensa, ali haverá avivamento. E aonde há avivamento é porque ali começou com oração. Todo avivamento, ou pseudos avivamentos que nós vemos por aí, que não começam em oração, que as pessoas simplesmente se reúnem e dizem que vão viver um avivamento, ele é falso, porque o avivamento, nós vamos ver desde o começo da história, nós vamos ver que Deus, todo o renovo que ele traz para o seu povo é por meio de avivamento. Os grandes moveres de Deus no mundo começam com oração. Nenhum mover no mundo, e isso nós precisamos deixar claro para os nossos alunos, que nenhum mover no mundo começou sem oração. Deus, ele quer mover, mas ele se move por meio de oração. Se você for ver a ação de Deus desde o seu povo Israel no Egito, você vai ver que a libertação dele se dá por meio do quê? Dos clamores do seu povo. Quando Deus chama Moisés, Deus fala para ele o quê? Ouvi o clamor do meu povo, Êxodo capítulo 3, verso 7. Ouvi o clamor do meu povo, Tenho ouvido os clamores do meu povo e por isso vou descer para livrá-los. Quer dizer, Deus queria libertar o seu povo, mas os clamores do povo moveram a mão de Deus para que Deus pudesse chamar Moisés e trazê-lo de novo para o Egito para libertar o seu povo. Bem, você vai ver só na vida de Moisés, que Moisés foi um grande homem de oração, você vai ver que ele experimentou essa ação de Deus por meio da oração, no meio do povo de Israel, muitas e muitas vezes. Você vai ver aquele famoso episódio, em Êxodo capítulo 17, quando Moisés está numa colina, numa parte mais alta, e o povo está batalhando, Israel batalhando contra os amalequitas, e você vai ver que o povo de Israel, quando Moisés orava, o povo de Israel vencia. Quando Moisés baixava as mãos e meio que dava uma pausa na oração, os amalequitas venciam os israelitas. Então, você lembra que os ajudantes, Uri e Arão, vêm e levantam os braços de Moisés para que ele continue clamando ao Senhor. Então, Deus dá vitória plena para os israelitas. Como eles experimentam isso? Por meio da oração. Então, quando nós falamos de oração, nós estamos falando da forma como Deus trabalha para o avivamento. Quando ele falou a Salomão, em sonho, que Salomão pede, sabedoria, enfim, você vai ver que Deus começa a responder a Salomão e falar a Salomão, mas você vai ver que nem a sabedoria de Salomão suplanta a necessidade de oração, porque Deus depois vai dizer no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, aquele famoso texto, que quando o meu povo errar, quando o meu povo se desgarrar, não vai ter rei que os livre, não vai ter sabedoria humana que os livre. Se o meu povo que se chama pelo meu nome,
Se o meu povo, que se chama pelo meu povo, pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu e farei o quê? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, o avivamento, o renovo que o povo precisa, não está agora num novo rei, não está num novo governo. O avivamento que o povo precisa está na oração e nos clamores, no retorno do povo para buscar a Deus. Desde já, a gente precisa falar para os nossos alunos que nesse mundo que nós estamos vivendo, que as pessoas confiam demais em novas lideranças, demais. Nós estamos vendo aí Joe Biden assumindo agora, dia 20, né? Ele assumiu lá nos Estados Unidos e as pessoas colocam muita esperança. Não, agora vai. Não, Jair Bolsonaro 2022, agora vai. E nós, como seres humanos, muitas vezes nós colocamos toda a nossa esperança nas novas lideranças, nos novos acontecimentos, e o Senhor já vem sinalizando desde o início da história. Se o meu povo orar, se o meu povo clamar, o avivamento que a igreja precisa, a transformação que o mundo precisa, está nos clamores do povo de Deus. Gente, que poder que tem a igreja nesta jornada que a igreja tem. Que poder que a igreja tem de renovar uma nação, renovar a história do próprio mundo por causa das suas orações. E por que isso acontece? Essa pergunta nós temos que fazer. Por que Deus decidiu agir dessa forma? Por que Deus ele não poderia fazer as coisas do jeito que ele queria? Por que Deus simplesmente não vai lá e faz, e nós simplesmente assistimos de camarote, né? Ou de camarim, nós assistimos Deus fazer as coisas? Por que não? Porque Deus ele criou a oração. E aí nós vamos para o tópico de número 1, que fala sobre a oração em envolvimento humano com o divino. É verdade que Deus trabalha. É verdade, Jesus mesmo falou, meu Pai trabalha até agora. Deus trabalha o tempo inteiro, Deus não para de trabalhar. Só que Deus, ele quer envolver o ser humano. Ele quer envolver o seu povo na sua tarefa. Por quê? Porque Deus é um Deus pessoal. Por que Deus não realiza as coisas por conta, simplesmente sozinho, sem que o povo clame? Porque Deus quer envolver o seu povo na ação que ele está fazendo. Deus poderia ter tirado a água da rocha sem que Moisés falasse. Deus poderia simplesmente ter dito, vá, a rocha tal está sinalizada e lá você vai encontrar água. Mas não. O que Moisés tem que fazer? Falar a rocha. Era o clamor, a oração do povo de Deus em toda a história que vai fazer Deus agir. Agindo como? Agindo da forma como ele já quer previamente agir. Eu vou explicar isso aqui para você poder explicar bem para os seus alunos e nunca deixar nenhuma ponta solta. Olha só. Nós como seres humanos, nós gostamos de decisões, tomar decisões, quanto menos ela envolver pessoas. Certo? Quando eu vou tomar uma decisão, eu penso em quantas pessoas serão afetadas por essa decisão e eu tento tomar a decisão que menos envolva outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho controle da situação, eu sei que vai dar tudo certo, enfim. Então, se nós fôssemos resolver o problema, vamos dizer, da fome no mundo, ou do pecado no mundo, vamos ampliar, do pecado no mundo, o problema do pecado no mundo. Gente, você acha mesmo que eu ia envolver todo um povo, envolver história e mais história do povo de Israel, fazer eles passar pelo deserto, fazer eles passarem pelo cativeiro, para daí então trazê-los de volta e fazê-los aglomerar num cantinho do nada do mundo, mover uma ação para que uma virgem venha produzir uma criança. E aí então essa criança vai para o Egito, volta, cresce, desenvolve, fala a palavra de Deus, começa a falar sobre salvação, morre numa cruz e ressuscita ao terceiro dia, para que aí então o povo que crê em Jesus comece a ser salvo? Não! O que nós faríamos? Nós faríamos o método mais fácil. Nós pegaríamos o botão e apertaríamos. Se tivesse um jeito mais cômodo de tirar o pecado do mundo, nós tiraríamos.
Só que esse jeito de tirar o pecado do mundo sem envolver pessoas, sem envolver histórias, não é o jeito de Deus. Deus quer envolver pessoas, Deus quer envolver histórias. O homem, Deus é um Deus que quer se relacionar com o homem. É isso que é a religião, é isso que é o cristianismo, é um religar o homem a Deus. Deus quer se relacionar com o homem. Por isso que Deus não age de forma impessoal. Por isso que quando Ele quer enviar o Espírito Santo, Ele não envia simplesmente. Ele não diz, olha pessoal, vocês vão receber o Espírito Santo. Pronto, acabou. Não. Ele diz, ficai em Jerusalém. O que eles ficam fazendo em Jerusalém? O povo recém, né? Os discípulos de Jesus ali, agora recém-imbuídos dessa característica de busca de busca de poder, de busca do Espírito Santo. O que eles fazem? Eles não ficam lá sentados, eles não ficam lá dizendo, olha, Jesus falou para nós ficar aqui em Jerusalém e uma hora vai aparecer o Espírito Santo. Não, eles ficam buscando durante 10 dias intensamente. Por quê? Porque Deus trabalha assim. Ele quer enviar o Espírito Santo, mas Ele quer que o seu povo clame para que Ele envie o Espírito Santo. Que estranho isso, né? Mas é maravilhoso saber que eu, sendo falho, sendo pecador, posso fazer parte da transformação na história. Deus é maravilhoso nesse aspecto. Ele usa o seu povo para transformar. Bem, nós vemos isso. Se nós fôssemos passar aqui pela Bíblia, irmão, nós veríamos... Por que Deus avisa Ló, por exemplo? Deus avisa Abraão sobre Ló, perdão. Deus avisa Abraão sobre Ló e olha, vou enviar destruição sobre Sodoma. Vou destruir, o cheiro daquela cidade, já não suporto mais o pecado. Para que Deus avisa? Para que Deus avisa? Para que Abraão interceda por Ló. Para que Abraão clame para que Deus venha intervir com a salvação de Ló. Tirar Ló daquela cidade corrupta chamada Sodoma. Então, gente, Deus, Ele quer agir. Agora, Ele está procurando por pessoas que clamem pela ação dEle. Que orem para que Ele haja. E é isso que os nossos alunos, é isso que a igreja de Deus nesse tempo, ela precisa voltar a entender. Que a oração é o reconhecimento da soberania de Deus. Deus coloca um desejo dentro da gente. E aquele desejo nós vemos que nós não somos capazes de fazer. Ele coloca um desejo num pastor para que aquele pastor veja a sua cidade salva. Mas aquele pastor não pode salvar a sua cidade. O que ele vai fazer? Ele vai para a oração. E ele começa a orar e dizer, Senhor, eu sei que Tu és soberano, eu sei que Tu podes, eu sei que Tu podes agir. E aí quando Deus ouve a oração do seu servo, Ele começa a agir. Deus quer salvar? Quer, mas Ele quer que seu povo clame. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces, ainda não sabes. Deus atende a oração do seu povo. Então, Deus quer avivar o povo? Claro que quer. Deus quer avivar a sua igreja? Óbvio que quer. Mas Deus quer que comece com oração. E aí eu destaquei aqui na lição, Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha por mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Quer dizer, Deus está procurando um coração a quem Ele comunique os seus desejos. A Bíblia diz que Deus não faz, Ele falou para o profeta Amós, que Ele não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Para quê? Para que seus profetas clamem, avisem o povo venha clamar e Deus venha agir. Então, a oração é isso, é o envolvimento do ser humano com Deus. Deus agindo por meio do ser humano. E aí o nosso texto aplicado, e é uma pergunta que fica para nós como professores e para os nossos alunos. Deus anseia por um coração que Ele possa comunicar os seus propósitos e planos de avivamento. Escuta, como é que está o seu coração? Seu coração está disponível? Seu coração está desejoso? Porque é isso que Deus quer. Um coração disponível para que Ele possa colocar os desejos de avivamento. E essa pessoa vai começar a clamar e pedir, e se juntar a outras e unir pessoas clamando por avivamento. O nosso segundo tópico fala sobre a oração, que é essa parceria com Deus. É uma espécie de uma confirmação do tópico de número 1.
né? E a gente fala sobre esse desejo de Deus, e quando Deus quer fazer algo, como já disse o Jonathan Edwards, grande avivalista, ele disse que quando Deus quer fazer algo, ele primeiro quer fazer com que o seu povo clame por isso, as orações extraordinárias do seu povo. E nós vamos ver na história de grandes avivamentos que os homens, eles se reuniam para orar, eles sentiam desejos, como eu coloco aqui na lição, o Frank Bartman, que é um dos intercessores, foi uma pessoa que esteve ativamente no avivamento no início do século passado, no país de Gales. Ele esteve envolvido tanto no país de Gales quanto parte do avivamento nos Estados Unidos. Ele esteve envolvido na Rua Azusa, e esse homem, ele registrou muitas das conversas, muito do contexto do que estava acontecendo. Inclusive, eu recomendo o livro de Frank Bartman, que é o livro da Rua Azusa, né? A história do avivamento da Rua Azusa. Ele relata muitas coisas que aconteceram, tanto na Rua Azusa quanto no país de Gales, e uma das coisas que ele registra é que eles começam a clamar por línguas estranhas, sem saber o que eram línguas estranhas. Gente, eu me emociono falando disso, gente. Porque como pode um povo que não conhece línguas estranhas, não sabiam, nunca tinham ouvido falar em 1906, nunca tinham ouvido falar sobre línguas estranhas, e eles começam a pedir a Deus por um avivamento, por um mover de Deus em línguas estranhas. Por quê? Porque Deus colocou esse desejo no coração deles. Foi o Senhor quem colocou. Deus só queria um coração aberto, disponível para colocar o desejo dele lá dentro. Coisa maravilhosa isso, né? E o nosso tópico de número 3 daí fala de oração, portas abertas para o avivamento. Gente, os homens de oração mudam o mundo. Esse é o ponto em comum que todos os homens que mudaram o mundo, eles têm. Os homens que transformaram o mundo, espiritualmente falando, né? E também a sociedade onde viveram, homens de Deus. Você vai ver que esses homens, eles tinham oração como centro da vida deles. A oração era comida, era bebida, era tudo o que eles podiam fazer. A Bíblia diz que Elias, né, sendo um homem que era sujeito às mesmas paixões que nós, era um homem tão falho quanto nós vemos isso na história dele, a fraqueza que ele teve em fugir de Jezabel e tal. Mas a Bíblia diz que ele orou e não choveu por 3 anos e meio. Quer dizer, olha o poder da oração de um homem frágil como nós, né? Depois ele ora outra vez e o céu derrama chuva, né? Quando ele começa a orar lá e ele manda o moço ir ver a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, episódio conhecidíssimo, né? Gente, tudo isso foi por causa da oração de um homem frágil como nós. Por quê? Porque a oração tem esse poder de transformar histórias. E se você for ver, gente, como que Jesus transformou o mundo? Jesus transformou o mundo orando. Jesus nunca escreveu nada. É claro que os escritos de Jesus, as palavras de Jesus foram escritas pelos seus discípulos e até hoje chegam até nós e são transformadoras. A Bíblia Sagrada é maravilhosa. Mas como que Jesus instituiu a força do seu ministério? Através do poder da oração. Ele orava madrugadas e mais madrugadas. Jesus estava em oração. Nós vamos ver que a vida de Jesus era uma vida de oração e por isso era intensa. Nós vamos ver homens como John Wesley, 2 horas diárias de oração, começava das 4 às 6, às vezes no meio do dia, mais 2 horas de oração. Lutero, que era um homem que orava constantemente, dizia, olha, se eu tenho muita atividade no meu dia, aí mesmo que eu preciso orar, aí que eu tenho mesmo que me mover em oração. Por quê? Porque a oração, ela transforma o mundo. Você quer o avivamento, você quer a reforma, mas você não ora, aí não adianta. E a igreja de hoje, gente, ela é superficial em oração. E eu não estou falando aqui da igreja, né, criticando a noiva de Cristo. De forma alguma, Deus me livre de fazer isso. Mas nós precisamos reconhecer que nós estamos aquém no sentido de oração. De acordar cedo para orar, então passar a madrugada em oração, aquela vida de oração um pouco mais intensa. E às vezes nós estamos tão cheios de entretenimento, né? A gente está tão envolvidos, vemos séries, vemos Netflix, né? Agora as novelas estão apelando para os cristãos se voltando outra vez para as novelas, Gênesis e tantas outras novelas. E nós vemos os crentes cada vez enchendo mais a vida deles de entretenimento, de coisas que envolvem eles, menos
se envolver com a oração. E o caráter da nossa vida de oração determina o caráter da nossa vida como um todo. Por isso que nós temos que nos prender a esse assunto da oração. Né? Não é só um hábito bonitinho que a mamãe nos ensinou. Não é só uma coisinha boa que a mamãe ensinou para nós fazer, que vai nos fazer boas pessoas, que é para proteger, como muita gente pensa, que eu oro de noite para Deus me proteger, para Deus me guardar a casa de todo mal, né? E se eu morrer dormindo, então que Jesus me leve. Gente, a oração não é só para isso, não. Oração é para você trazer as mãos de Deus para operar na história, né? Como diz o Lourenço, gente, são os intercessores que movem o mundo, são os intercessores que trocam as fases da história. A história pertence àqueles que intercedem. E é verdade demais. Então, a oração é essa porta aberta, né? E que não é fácil. Por quê? Porque é humilhante, gente. A oração ela humilha, porque ela é um trabalho espiritual. E a nossa carne não quer se envolver com o espiritual. É uma batalha. Então, orar é uma coisa humilhante. A nossa inteligência fica humilhada diante da oração. Você entra no ambiente de oração e quando você entra mesmo, você diz, Senhor, eu não posso nada. Minha fraqueza é tão grande que eu não tenho nada, não sei clamar a Ti. E Deus começa a agir exatamente nesse ambiente de humilhação e de fraqueza. E nós vamos ver na nossa lição, no tópico 3, que Deus começa a mudar a história e a mudar os lugares a partir da oração de pessoas. Gente, existem ambientes. Eu trabalhei durante muitos anos com trabalhos evangelísticos com jovens, 2 suas férias e tal, promovendo esses trabalhos. Existiam ambientes, eu testemunhei por muitas e muitas vezes, ambientes onde a gente entrava e você sentia que os céus estavam fechados sobre determinadas cidades. E nós então nos punhamos a orar por aquela cidade, clamar e jejuar, e dia e noite orando, grupos e grupos orando, 24 horas de oração, e nós víamos no meio da semana, às vezes, os céus se abrirem, Deus começar a mover, casas onde nós não conseguíamos entrar, conseguir entrar com o Evangelho, pessoas sendo libertas a partir dos céus abertos. Então, gente, tem gente que pensa que não, vamos mudar o ambiente, vamos mudar a iluminação, vamos mudar o estilo do culto, vamos mudar o jeito, vamos mudar a linguagem. Gente, o estilo, tudo isso é importante, mas sem o poder condutor, que é a oração, nada disso será relevante. Vai ser só uma mudança de figurino, só uma mudança de roupagem, só uma mudança de estilo e nada mais vai acontecer. Então nós precisamos priorizar a oração. E é uma das coisas que nós muitas vezes esquecemos, de que a oração ela tem esse poder de mudar o ambiente. Então o que a gente faz? Deixa assim. Vamos fazer o quê? Não temos como fazer nada? Não, temos como fazer. Basta orar. Para nós irmos já para o último, né? O último tópico, que é o tópico de número 4, que o avivamento é sustentado pela oração, e eu coloquei ali no subtópico de número 1, 4.1, a oração gera o avivamento, e o avivamento gera a oração. Quando vem um avivamento, há um grupo de pessoas clamando por avivamento, o avivamento vem. Qual é o resultado do avivamento? Mais oração. Eu, particularmente, e eu falo isso pelo conhecimento bíblico que recebi durante todos os meus anos de fé. Avivamento que vem e se transforma apenas em barulho, não é avivamento. O avivamento que vem, ele gera mais oração. Ele gera, sim, um mover de Deus, é óbvio. Há línguas estranhas, há um mover sobrenatural, há muita alegria, claro, sem sombra de dúvidas. Mas ele vai gerar muito mais oração. A igreja primitiva, ela começou no avivamento, Atos capítulo 2, mas ela vai continuar em oração. Eles perseveravam na comunhão dos santos e na oração, no partir do pão, eles estavam orando constantemente juntos. Então, quando o avivamento vem, as reuniões, qual é o resultado? As reuniões de oração crescem. E o que acontece? Por que nós precisamos de um avivamento? Porque as nossas orações estão enfraquecidas. Reuniões de oração hoje
são as que menos têm pessoas. Então, quando a gente vê que realmente há um avivamento? Quando há um retorno para a oração. Era o que acontecia nos avivamentos. Até coloquei aqui a história do Los Angeles, o avivamento em Los Angeles, 1906. Você vai ver que quando o pastor chegava para o culto, a igreja já estava orando há horas. E era um mover tão forte de Deus que os próprios leigos, se podemos dizer assim, eles oravam uns pelos outros. Eles oravam uns pelos outros. Acontecia curas, libertações, tudo ali antes do pastor chegar para o culto começar, gente. Porque eles já estavam sendo movidos para a oração. Porque é isso que o avivamento vem trazer. Um ambiente renovado de oração. Gente, eu sei que você que está me assistindo, talvez você seja como eu. Eu não me considero um gigante de oração. Eu preciso muito. E quando eu falo sobre esses moveres de Deus, me dá uma vontade de orar. Me dá ao mesmo tempo uma vergonha, mas ao mesmo tempo uma esperança de que eu posso orar, de que eu posso ainda há tempo de eu recuperar esse tempo, de eu recuperar esse ambiente de oração. E o que mais o avivamento vai gerar? Além desse ambiente de oração, ele vai gerar conversão. Não há avivamento onde não há conversão. Qual é o resultado dos avivamentos? Atos 2. Qual é o resultado daquele povo todo falando em línguas e aquele mover de Deus? Conversões. Então, eu fico preocupado a pessoas dizendo: tantos foram batizados com o Espírito Santo, tantos falaram em línguas, muitos dons, muito mover, muito glória a Deus, avivamento. Aí a gente pergunta: quantas pessoas estão se convertendo por meio desse movimento? E aí o resultado, infelizmente, é ínfimo. Isso não é avivamento. O avivamento gera conversão, tanto daqueles que recebem, estão lá no meio, já são cristãos, mas ainda não foram transformados, quanto daqueles que estão fora do ambiente da igreja, esses também recebem esse poder do avivamento que faz com que as pessoas se convertam. Gente, e eu creio nisso, e eu já vivi períodos, é claro, nós não temos visto de repente no Brasil um avivamento generalizado, mas nós estamos vendo avivamentos localizados, nós não podemos ser pessimistas, Deus está agindo. E eu já vi pessoas aceitarem a Jesus na estrada, sabe, do poder que elas começaram a sentir por meio da oração dos crentes, às vezes os crentes orando na igreja, às vezes a igreja longe, quilômetros de distância, mas aquela pessoa receber uma visão, uma direção de Deus, não sendo cristã. Eu já testemunhei isso. E a pessoa ali mesmo se prostrar, sentir em pecado, confessar seus pecados diante de Deus e procurar uma igreja, procurar um lugar onde pudesse se converter a Jesus. Deus pode fazer isso? Pode. Basta a sua igreja orar. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. E a oração, ela vem trazer esse avivamento e mais. Aonde há oração, irmãos, a impossibilidade é retirada. Não há impossíveis para Deus. Não há impossível para Deus, disse o anjo a Maria. Não há impossível para Deus. Então nós vamos ver milagres de Deus orando. Não há coração duro, não há igreja morta, não há ministério parado, não há. Se nós começarmos a orar. Você tem vontade de orar? Que Deus nos dê esse prazer de orar, porque é isso que vai trazer o pleno avivamento para a nossa nação, para o mundo, para a nossa igreja, para a nossa família e para nós. Que Deus abençoe você, que essa pré-aula seja produtiva para você, talvez não com tanto subsídio, porque, irmão, eu acho que é uma aula que a gente precisa parar de falar e colocar o povo para orar. É uma aula que a gente precisa intercalar. Enquanto a gente fala, a gente para e ora e clama, porque chegou o momento, o avivamento está chegando. E se Deus está nos movendo para falar sobre esse assunto, é porque Ele quer enviar. Que Deus te use, professor, neste domingo, para inculcar na mente e no coração dos seus alunos o quão importante é uma vida de oração. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.